Então, queridos, bom dia. Nós estamos chegando num passo que no livro Plenitude é o segundo passo, que é buscar a Deus. Mas como a gente fez aí uns desdobramentos, né? Então nós temos um passo que fala de autoestima, porque toda a proposta de trabalho de autocura depende do amor que a gente tem por esse doente, que somos nós, né? Para poder cuidar dele, poder fazer mudanças na nossa vida, no nosso dia a dia, fazer adaptações, trabalhar mudanças de hábitos adoecidos para hábitos saudáveis. Então, se a gente não gosta desse doente, acha que ele não é importante o suficiente, a gente não se dedica, né? Nós também desdobramos o passo pensamento na questão do projeto pessoal, porque quem não tem projeto pessoal tem um pensamento em branco. E o pensamento em branco pode ser escrito qualquer coisa. Então, se a gente quer realmente um futuro mais saudável, mais sábio, mais feliz, mais equilibrado, mais tudo de bom, a gente precisa ter um projeto hoje. Esse projeto tem que começar hoje, independentemente da situação física, independentemente da situação familiar, independentemente de qualquer conflito, qualquer coisa, a gente tem que ter esse olhar no futuro. Isso é uma frase do texto, né, que todo mundo sabe que esse nosso trabalho se desenvolve em cima do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, no capítulo Processo de Autocura. E essa frase é importante que o paciente, ou aquele que sofre, se veja no futuro, saudável e feliz, fazendo alguma coisa de bom, de útil, né? Então, a gente precisa nutrir a nossa mente, o nosso corpo, com essa imagem, autoimagem, né, de felicidade. O nosso hábito de pensamento, quando a gente está num momento difícil, é se projetar no futuro o quê? Morto, sozinho, em sofrimento. É esse o caminho que o nosso pensamento costuma seguir se não for trabalhado. Então, o projeto pessoal é uma proposta da gente começar hoje a criar esse futuro melhor. E depois a gente falou de pensamento com aquela ideia básica do cuidado com o pensamento, que é semelhante, análogo ao cuidado com a casa, ao cuidado com o jardim. Limpar e colocar coisa bonita, colocar coisa útil, né? Então, na minha casa, eu limpo, eu mantenho a casa higienizada e levo para a minha casa coisas que sejam bonitas ou que sejam úteis. Então, na minha casa, se eu não limpo, a sujeira vai se acumulando, ela vai ficando um lugar cada vez mais desfavorável para a minha cura. E se eu também levo para casa um monte de tralha que não serve para nada, ou que ainda por cima faz mal, é claro que a minha casa vai ser um lugar de agravar o meu sofrimento. Então, esse cuidado com o pensamento, né? Limpeza, estar atento para as ideias que me fazem mal, que me fazem sofrer, que me causam incômodo, que me causam angústia, e estar encontrando meios de limpar a minha mente dessas ideias e estar levando coisas úteis para a minha casa mental, através de boas palestras, boas leituras, boas imagens, contatos com a natureza, enfim, aquilo que me fizer bem. Então, nós chegamos no passo que a gente vai estar conversando hoje, que é essa sintonia com Deus, né? A proposta de Joana é que a gente crie um momento, um horário, um espaço na nossa vida para abrir o nosso coração, colocar para fora a nossa angústia, a nossa inquietação, o nosso sofrimento, seja ele qual for, para que a gente possa ter um silêncio na nossa mente. O objetivo desse silêncio é criar um espaço para a intuição, para o nosso Cristo interno, para a nossa centelha divina, aflorar com alguma ideia, alguma proposta, alguma mudança, que só pode vir por esse canal, não tem outro, né? Então, é assim, uma conversa com Deus na sua alma, na intimidade do seu ser.
Muitas pessoas pensam assim, eu não preciso falar para Deus o que eu preciso porque Ele já sabe. É certo, Ele sabe, quem não sabe é você, né? Você não sabe exatamente o que está te incomodando, qual é o seu problema. Você não sabe, você acha que sabe, mas não sabe. Então, nesse processo de você parar e falar, pode falar em voz alta, pode escrever, pode gravar, pode só pensar, mas nesse processo de falar para Deus qual é o seu incômodo, ele vai ganhando clareza e a solução, essa resposta, encontra um espaço para vir à luz da consciência, né? Só para ilustrar, é claro que quando eu estava com câncer, o que eu queria era me livrar do câncer, né? Sim, se Deus aparecesse na minha frente, o que você quer? Eu quero me livrar disso, tirar isso de mim, né? Mas nessa conversa com Deus, eu descobri o seguinte, o problema não era me livrar daquele câncer, porque se eu me livrasse daquele câncer, isso não ia significar que eu fiquei imortal. Eu só me livrei daquele câncer, né? Então, o problema que eu tinha que resolver era a minha questão com a morte. Ou pelo menos iniciar essa caminhada, né? E a morte para nós significa o quê? Mudança, né? Mudança de casa, mudança de companhias, mudança de trabalho, e isso é muito assustador. Então, o problema do câncer, ou do envelhecimento, ou de qualquer doença dita terminal, né, é que ela te coloca cara a cara com a morte. Você tem que conversar com a morte. Então, aquelas pessoas que têm essa questão bem resolvida, essa coisa não traz maiores sofrimentos que não os sofrimentos físicos. Esses, você está encarnado, tem que passar, né? Não tem jeito. Mas se eu faço um inventário hoje do sofrimento físico que eu tive e do sofrimento moral, espiritual, eu vejo que se eu tivesse ficado só com o físico, eu tinha sofrido uns 30%, se não menos, né? Então, assim, conversando com Deus, eu descobri que o meu problema não era me livrar do câncer. Porque mal eu visse aquele câncer curado, eu já ia começar a olhar no horizonte qual seria a próxima coisa capaz de me tirar da existência física. E o sofrimento continua, né? Então, a gente acha que sabe o que a gente precisa, mas a gente não sabe não, né? Até aquelas coisas mais práticas, o que pode aliviar essa minha dor, se o médico não está conseguindo, o que pode me ajudar a ter mais disposição, até o que eu posso comer que faz eu me sentir melhor, até essas coisas a gente também pode acessar por esse canal. Então, é um canal importantíssimo. Jesus, que nos ensinou tudo, né, nos ensinou a fazer isso quando ele vai conversar com Deus e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A gente não sabe qual era o cálice, né? A gente pode imaginar que seja isso, que seja aquilo, mas a gente não sabe. Mas era alguma coisa que ele gostaria de não viver, se fosse possível. Então, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que a tua vontade se cumpra. E é esse pulo do gato que a gente ainda não aprendeu. Então a gente vai conversar com Deus e fala assim, olha, Senhor, se for possível, resolve isso, salva fulano, me cura, e agora. Mas se não for que a tua vontade se cumpra, a gente não sabe fazer. Geralmente a gente termina com essa conversa, veja lá o que você vai fazer, né? Então, como eu estou tentando controlar a vontade de Deus, eu não experimento o alívio, eu não experimento a quietude, a serenidade que Jesus passou a apresentar a partir daquele momento em que ele entregou, né? Então, Jesus nos ensinou a fazer isso, conversar com Deus, entregar-se a essa sabedoria suprema que a gente ainda pouco compreende, mas que é facilmente observável em todos os fenômenos da natureza, nas próprias situações da nossa vida, né? A gente aprendeu com Luiz Antônio Mileco um caminho, né, um outro caminho, esse caminho de Jesus é um caminho. A gente aprendeu um outro caminho ensinado pelo Sai Baba, né, em que através de uma fita de luz você liga o seu pensamento ao pensamento do Cristo, de Deus, Bezerra de Menezes, quem tiver para você essa representação, né?
uma fita de luz liga o seu coração e por essa fita de luz você passa aquilo que está te incomodando, te afligindo, te angustiando e que você não tem como resolver por você mesmo. Não adianta tentar passar o dever de casa nem para o doutor Bezerra que falar para Deus, né? Então, aquilo que é você que tem que resolver é contigo mesmo. Agora, aquilo que você está percebendo como além da sua capacidade, das suas forças, do seu talento, da sua habilidade, é essa questão que é para passar, né? E passar dizendo, entrego. Está indo, né? Entrego. Confio, quer dizer, entrego em confiança. Aceito, quer dizer, seja o que for, eu aceito. E agradeço, mesmo sem saber o que vai ser resolvido. Então, assim, nós que temos dificuldade de agradecer pelas coisas boas, né? Por exemplo, nasce um belo dia, quem se lembra de agradecer que belo dia? Né? Recebemos uma visita agradável, quem se lembra de agradecer a Deus por essa visita? Recebemos uma oportunidade de aprendizado, de fazer um curso, quem se lembra de agradecer a isso? Bebe um copo d'água, quem se lembra de agradecer pela água? Come uma fruta gostosa, quem se lembra de agradecer? Então a gente não tem o hábito de agradecer pelo que é bom, imagina pelo que nos parece ruim, né? Mas, se a gente também tiver uma observação atenta, a gente vai ver que foi nos momentos que nós chamamos de sofrimento, que nós chamamos de angustiosos, aflitos, lá o que seja, que nós conseguimos aprender alguma coisa. Então, se eu conseguir olhar isso do meu passado, eu posso fazer uma projeção para o meu futuro. Eu estou passando um momento de dificuldade, eu vou aprender alguma coisa. E vou aprender alguma coisa valiosa para a minha vida. Então, naquele tempo que se tinha álbum de fotografia, né? Hoje em dia não se usa mais isso, mas se tinha álbum de fotografia, você tem foto, todo mundo feliz, né? Agora tem o Face, né? Todo lugar que você vai tem alguém rindo para o celular, né? Aí você vê, né, o que você aprendeu naquela festa de aniversário. Você pode ter aprendido a fazer bolo, né? O que você aprendeu naquela viagem de turismo? O que você aprendeu? Né? Nada que seja muito significativo. Agora, aqueles momentos difíceis, de doenças, de perdas, de dificuldades econômicas, de conflitos afetivos, nesses momentos você aprendeu tudo o que você sabe de realmente valioso, né? A paciência, a tolerância, a resiliência, na palavra chique agora do momento, né? O que é resiliência? É aquela coisa de vergou, mas levanta, né? Ser capaz de se reerguer depois das dificuldades. Alteridade, o que é alteridade? Ser capaz de aceitar o diferente, porque a gente ainda sofre muito só porque o outro é diferente, temos muita dificuldade de aceitar o diferente. Então, é do sofrimento dessa convivência que a gente vai aprendendo essas coisas, que vão nos amadurecendo espiritualmente, nos tornando mais fortes espiritualmente, mais sábios espiritualmente falando. Então, quando a gente consegue enxergar isso no passado, a gente tem uma chance de conseguir fazer isso no presente e agradecer antecipadamente por aquele momento de dificuldade que a gente está vivendo. Então, além do meu exemplo, que eu não tenho palavras para agradecer esse câncer, não tenho palavras para agradecer, porque é um divisor de águas na minha vida, né? A gente teve o caso de uma companheira que contraiu o HIV do marido, né? O marido desencarnou, era aquela época que o HIV ainda não tinha um tratamento razoavelmente eficaz. Não. Hoje em dia as pessoas estão relaxando com a prevenção, achando que a AIDS já é uma coisa boba, que é só tomar comprimido. Não, o tratamento é muito agressivo e muitas pessoas ainda não aguentam nem o tratamento e muito menos superar a doença. Mas hoje está mais leve. Mas naquela época mais terrível, né? Ela ficou desenganada, pesando os 38 quilos, até que ela resolveu que não ia mais morrer. Ela falava isso, eu ficava pensando, como é que a gente resolve que não vai mais morrer, né? Quer dizer assim, ela percebeu o quê? Ela percebeu que ela estava se deixando morrer. Isso que ela percebeu.
pelo desencanto, pelo desgosto, pela decepção, né? Por tudo aquilo que representa, não só o fato de você saber que o seu companheiro lá não correspondeu à sua fidelidade e ainda por cima te deixa uma doença letal, né? É muita coisa para perdoar, né? Enfim, mas ela percebeu que ela estava se deixando morrer, e aí ela decidiu que pelo menos ela não ia mais deixar. E aí ela foi se recuperando, se recuperou, estabilizou a doença, retomou uma pesquisa que ela fazia sobre hormônios de crescimento, foi à Alemanha, defendeu o projeto dela lá na Alemanha, veio depois a desencarnar de outra coisa, que não tinha nada a ver com HIV, né? Provavelmente aquela coisa que já estava no programa, né? Então, assim, ela deu depoimentos aqui para nós. Eu agradeço a Deus ter tido AIDS, porque eu não sabia a força que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, eu não sabia que eu tinha essa força. Então, é justamente a resistência nos momentos difíceis, a capacidade de se erguer, como a Joana fala, se erguer do chão do sofrimento, né? A gente não sabe que tem até o momento em que vive um sofrimento dessa magnitude. Então, a gente pode agradecer pelo sofrimento, sim, sem se tornar masoquista, né? Mas sabendo que será um meio de crescimento. Então, essa meditação, a gente pode chamar assim, né? Que nós aprendemos com o Luiz Antônio Mileco, é a fita de luz, o problema vai, entrego, confio, aceito e agradeço. Aí a gente, quando vai exercitar, a gente percebe que em algum momento a gente entrego, confio, mas vê lá o que o senhor vai fazer, né? Aí o fio arrebenta. O fio arrebenta e a tranquilidade não aparece. A gente não experimenta a tranquilidade, porque não entregou de verdade. Aí recomeça e tenta de novo. É um exercício mesmo para nós, né? O Deepak Chopra é esse médico que nós já temos citado aqui diversas vezes, né? Que tem alguns trabalhos, tem até um filme muito interessante para conhecer Deus pelo aspecto da ciência. Porque pelo aspecto da ciência, principalmente da física quântica, o que a gente vê é que a separação que nós enxergamos entre nós e a criação e Deus, consequentemente, é uma ilusão de ótica, né? É uma limitação do nosso sensório, do nosso olho, da nossa capacidade de perceber a natureza. Quando você vai à intimidade da matéria e chega nas partículas, né? Você vê que tudo é um grande oceano de partículas. Então, se tudo é um grande oceano de partículas, e o que organiza as formas é o pensamento, e o que organiza a criação é alguma coisa que a gente chama de Deus, estamos todos mergulhados nesse oceano, então eu posso estar nesse pensamento divino de forma consciente, porque de forma inconsciente eu já estou mesmo sem saber, né? O ser deve se elevar para Deus não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida. Qual é nosso hábito? Quando está em sofrimento, qualquer um pede para Deus. Materialista, ateu, terrorista, traficante. Agora a gente está em época de Copa do Mundo, acho muito interessante, né? Os jogadores orando, agradecendo. Quer dizer, Deus gosta mais dele, né? Daquele que fez o gol do que do goleiro. Né? Porque do outro lado, né, enquanto aquele está agradecendo pelo gol, tem um que levou o gol e que está em sofrimento, e que também é filho de Deus, né? Então, esse é o nosso hábito, né? Agradecemos, pedimos por aquelas coisas que nós desejamos, por aquilo que nos aflige, mas, na verdade, a nossa busca deve se ampliar para essa percepção que eu falei, de que tudo é um grande oceano, que nós temos a possibilidade de estar cada vez em maior harmonia com esse oceano, porque toda doença deriva da desarmonia, né?
a doença física da desarmonia física, a doença psíquica da desarmonia psíquica, a doença espiritual da desarmonia espiritual. E como nós somos um complexo, né, espiritual, mental e físico, a desarmonia global do ser responde pelo sofrimento. Continua Joana. Esse estado de sintonia abre as portas da percepção extrafísica. Então, o que é percepção física? Percepção física é tato, visão, olho, né? Paladar. Isso é percepção física. Percepção extrafísica é uma percepção que chega até a consciência por outro caminho, que não os sentidos. Então, quando eu consigo estar ali, naquele lugar, de maneira disciplinada, entregando a Deus o meu sofrimento, esvaziando a minha consciência de um monte de pensamentos conflituosos, eu abro um espaço para essa percepção extrafísica, né? Ao equilíbrio e à coragem para enfrentar quaisquer vicissitudes e situações afligentes, imprevisíveis ou não. Então, de onde vai vir a coragem? De onde vai vir a serenidade? Isso é muito importante. A serenidade, a coragem do espírito deixa o corpo trabalhar sossegado. O medo, a angústia, a inquietação do espírito atrapalha os mecanismos naturais de cura do corpo físico. Então, a gente meio que atua na contramão daquilo que a gente quer. Então, eu quero ter saúde, mas o meu pensamento, o meu sentimento, o meu funcionamento é contrário à saúde. Então, o problema só se agrava. Não que eu seja culpado, né? Nenhum de nós é culpado por nada disso. Somos crianças espirituais, né? Estamos no beco A farbar, né? Desse processo. Mas entender, pelo menos intelectualmente, já nos dá um grande passo à frente. Já nos dá um gancho para a gente conseguir colocar as coisas em prática, né? Então, a sintonia com Deus é fonte do poder, é causa de felicidade e é fator de paz. A gente também precisa exercitar um pouco além das palavras, porque as palavras às vezes viram sons e a gente não mergulha no significado, né? A sintonia com Deus não é só um canal para resolver meus problemas. Aliás, essa é a coisa menos importante, né? Ela é causa de felicidade. Dessa convivência, você extrai uma felicidade única, impossível de ser obtida em nenhuma outra coisa que você costuma fazer, né? E fator de paz, calma, sossego, né? Deixa a lei agir. Deixa a lei que está no seu corpo agir. Deixa o seu sistema imunológico combater a infecção, o tumor. Deixa os mecanismos naturais da sua mente manterem o seu estado de alegria diante da vida, né? Então, assim, para renovar o corpo, você precisa estar disposto a ter novas percepções que originem novas soluções. Isso é do Deepak Chopra, né? As novas percepções, as percepções que você vai ter nesse exercício, que são novas, não são as suas percepções habituais, elas vão gerar novas soluções. Elas vão gerar caminhos que normalmente você não trilha porque não conhece. Então, assim, o exemplo manjadíssimo, né, da marmelada. Eu tenho um retorno das pessoas desse exemplo muito bom, por isso que eu sempre falo. Agora, o doce varia, tá? Então, tem gente que diz que é goiabada, tem gente que diz que é figada, tem gente que muda o cereal. Ah, eu adoro aquela história que você fala do germe de trigo. Né? Então, assim, quando eu estava em recuperação e eu sentia muito enjoo, né? Aí eu pensava, como é que eu vou me recuperar? Eu estava
anemia profunda, como é que eu vou me recuperar sem comer? Não conseguia comer, só com enjoo. Aí eu falava com o médico, ele me receitava um remédio, eu falava, meu marido é médico, eu sou médico. E eu não tinha mais remédio para enjoo na farmácia que eu pudesse tomar, né? Então, eu levei essa questão para essa conversa com Deus, né? Então, assim, o que eu faço? Eu preciso me recuperar e esse enjoo não me deixa comer. Aí veio essa solução nova, essa percepção nova, marmelada com aveia, que originou o quê? Uma solução nova que nenhum médico, ninguém ia me dar, porque não tem, assim, maiores fundamentos. Não tem nada que difira esse doce de qualquer doce, nem esse cereal de qualquer cereal, né? Então, quando nós achamos que o nosso problema não tem solução, quando nós achamos que a nossa dificuldade não tem alternativa, é porque a gente vai sempre para o mesmo lugar, segue sempre o mesmo caminho e quer resolver o problema sempre do mesmo jeito. Então, precisa em algum momento dizer, olha, do jeito que eu sei, do jeito que eu tenho feito, não está resolvendo. O que eu faço? E aí conseguir esse silêncio para vir uma nova solução. Agora, vem a nova solução, eu preciso ver de onde veio essa nova solução, né? Porque as nossas sintonias espirituais nem sempre são essa maravilha. Então, se a nova intuição que veio foi jogar lixo na casa do vizinho, a procedência não foi boa, faz uma prece e recomeça, né? Mas quando a nova solução tem tudo a ver com uma solução de origem elevada, superior, do bem, eu só não sigo se eu não quiser. E a gente faz isso? Faz, né? Ah, não, isso aí não. Está pensando que eu sou o quê? Que eu sou santa? Né? Como eu falei do Deepak Chopra, apesar de parecermos ser indivíduos separados, todos estamos ligados aos padrões de inteligência que governam o cosmos. Toda a criação está ligada nesse padrão de inteligência. Agora, como eu sou uma consciência, eu posso interferir positivamente ou negativamente nesse padrão. Recapitulando, nesse processo de conversar com Deus, nós vamos aquietando o nosso espírito, vamos aquietando o nosso ser, vamos trabalhando a nossa confiança, vamos estabilizando o nosso emocional. Ai, quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes? Uma vez por semana, tá bom? Enfim, essa proposta de autocura, ela se diferencia justamente nesse quesito. O quando, como, de que modo, aonde, com que, é você que vai decidir, você que vai resolver. E como é que eu vou decidir, como é que eu vou resolver se eu nunca fiz isso? Você vai precisar fazer experimentações. Tentar uma coisa, tentar outra e ver o que funciona. Então, nessa questão desse exercício da ligação com Deus, de repente eu resolvo fazer 6 horas da manhã. Vou fazer 6 horas da manhã, porque é silencioso, né? Porque eu li lá em André Luiz que a psicosfera é mais leve e não sei o quê, pararé, parará. Só que eu não estou acostumado a acordar às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, eu estou caindo de sono, né? Eu começo a me ligar com Deus e durmo no meio do caminho. Então, eu não posso dizer para você a melhor hora para fazer isso é 6 horas da manhã. Você tem que escolher a hora boa para você. Eu resolvo fazer 10 horas da manhã, porque essa hora eu já estou bem acordado, né? Aí tá bom, 10 horas da manhã, estou bem acordado, só que é um barulho na minha casa, 10 horas da manhã, né? Um fala, o outro fala, o cachorro late, eu não consigo me concentrar. Então, eu tenho que ver qual é a melhor hora. Eu tenho que ver qual é a melhor hora, né? E fazendo experimentações. Eu faço sentado, eu faço deitado, eu faço em pé, eu faço dentro do quarto, eu faço na rua, eu faço na janela, eu faço no chuveiro, onde é que eu faço? Né? Aí você vai experimentando. Né? Você faz deitado, fica tão relaxado que acaba dormindo. Né? Se eu faço sentado, também não consigo uma atenção bacana. Se eu vou para a janela, eu fico vendo gente passear. Então, eu tenho que ver qual é o melhor lugar para o meu exercício.
né? E transformar esse horário e esse lugar numa coisa sagrada, no sentido de que eu vou atender a isso acima de qualquer coisa. Claro, está pegando fogo na casa, você não vai ficar lá sentado, né? Acima de qualquer uma dessas coisas que normalmente a gente vai atender, ao invés de fazer o exercício que é importantíssimo. Então, escolhi uma hora, escolhi um lugar, eu tenho que sacralizar essa escolha, privilegiando, colocando acima de qualquer outra escolha, estar presente, né, da minha parte. Eu faço com o estômago vazio, com o estômago cheio, eu faço uma leitura antes, eu ouço uma música, eu faço uma prece, enfim, são laboratórios, né, para a gente exercitar, experimentar, até construir um processo que facilite. Escolher um processo que facilite essa minha comunhão com Deus, essa minha sintonia, esse contato com o médico interno, esse contato com o Cristo interno, esse contato com Deus interno, esse olhar para dentro para estabelecer essa ligação, que daí virão as intuições, tipo procurar um médico, ligar para alguém, tomar um chá de não sei o quê. Bom, aí você vai ver o chá que mandaram você tomar, né? Se for de planta venenosa, não veio de boa procedência, né? Fazer alguma atividade, ligar uma televisão. Então, essas histórias que às vezes chegam até nós dizendo assim, do nada me veio aquela ideia de ligar o rádio e aí eu escutei não sei o quê, né? Aí, do nada, me veio aquela ideia de ligar a televisão, aí estava passando um não sei o quê. Então, não vem do nada, vem dessa arquitetura cósmica na qual você está ligado e que, porque você conseguiu um mínimo de silêncio, a resposta conseguiu chegar, né? Eu já operei pessoas que chegaram até mim pelos processos mais interessantes, vamos dizer assim, né? Eu peguei o livro do convênio, você vai me operar com o primeiro médico com o nome de santo. Da onde a pessoa tirou essa ideia? Né? Então, o seu primeiro nome de santo que ela achou foi Luzia. Essa. Né? Porque tem aquele caminho natural, alguém recomendou, né? É mais perto da minha casa, mas também tem esses outros caminhos. Pessoas que chegaram no processo de autocura, no trabalho de autocura também, procurando o curso de culinária da Casas Sendas, procurando ver se podia ficar sentado ali fora para esperar o banco abrir, né? Coisas assim que você vê que a pessoa foi guiada, né? Que foi levada, enfim. Quanto mais a gente pratica, mais resultados a gente tem, e isso vai consolidando, porque nós não acreditamos em nada que a gente não tenha experiência. Acreditar numa coisa só de ouvir falar é improvável. Então, você acredita que uma dipirona vai tirar a sua dor, porque numa hora que você estava com dor, você tomou a dipirona, a dor passou. Porque se você não tomasse, você dizia, como é que essa bolinha branca aí vai tirar minha dor? Ela sabe lá onde é que está doendo, né? Então, você acredita que a dipirona tira a sua dor porque você tomou e a dor passou. Então, nós precisamos experimentar essa ligação com Deus para a gente poder fortalecer a confiança e aí a gente começa a usar em todos os momentos, na sala de espera do médico, na quimioterapia, no momento em que está sozinho e sofrendo por isso. Em qualquer momento você vai conseguindo meio que se desligar do tumulto dos próprios pensamentos e criar essa ligação, essa sintonia. Tá bom, queridos? É isso aí.